Olá! Estamos aqui para mais um episódio de Papo de Comadre. Nós somos 3 pediatras e mães que dividimos aqui com vocês as dores e as delícias da maternidade. Eu tenho 2 filhos, o Lucas de 2 anos e 7 meses e a Olivia de 9 meses. Eu tenho a Sara de 7 meses. Fofa. E eu tenho a Laura de 5 anos e a Isabela de 10 meses agora. Nós somos 3 pediatras e vamos aqui chamar vocês para o assunto de hoje, que é viagens. Viagem com filhos. Porque Bem-vindas ao nosso sofá. Viagem sem filho é outro. É um tema pro próximo. Vamos, depois desse. Então tá. Viagem sem filhos, que eu acho que também vários casais ficam ali querendo Quando, saber quando. como que fica, como, né? O tempo, duração. É. Mas agora vamos lá, viagem com filhos. A Quando? partir de quando que a gente orienta para os nossos pacientes sobre isso? Quando que a gente começou a viajar com os nossos filhos? Primeiro, o que a gente orienta? A partir de quando? Não tem nenhuma orientação formal, né, gente? A gente sabe que a gente tem que atender a necessidade de cada família e, principalmente, a principal pergunta, né? O que essa viagem significa para você? Qual que é a necessidade dessa viagem para a família? Mas antes Mas e a disso, segurança? quando... eu acho que é importante a gente falar, que eu sempre falo assim, né? Essa segunda parte sobre por que também é fundamental. Mas quando... Algumas coisas, algumas dicas a gente pode deixar aqui. Então, por exemplo, antes de 3 meses, porque com 3 meses o bebê recebe a primeira dose, né, completa ali a primeira dose de vacinas importantes, né? Então, antes de 3 meses, por questão de segurança de imunidade, você está expondo o seu bebê a um risco maior de doenças, que a vacina já daqui a pouco já vai, sabe, proteger. Então, se puder esperar 3 meses, pelo menos. É ideal, para entrar no avião, principalmente, né? Acho que esperar... Claro que tem famílias que às vezes vão voltar para um país de origem, para uma cidade de origem, optaram por ter um neném em alguma... Né, aqui no Brasil, a gente teve um caso lugar recente, né? O Owen, um paciente nosso da Ágape, que a gente faz assistência em sala de parto, ele mora nos Estados Unidos, os pais moram nos Estados Unidos. Então o Owen nasceu aqui no Brasil e voltou e fez uma viagem de avião antes de 3 meses, com 2 meses. Mas ele estava precisando de voltar para o país de origem dele. Então a gente faz algumas orientações também, né? Não precisa ficar com o bebê no colo o tempo todo ali perto dos adultos. Pode ficar mais no carrinho, porque se ficar no colo o tempo todo, o adulto vem e conversa perto, né? E quer pegar. Então, ter esse cuidado dessa viagem de avião, se o bebê tem menos de 3 meses, eu acho muito importante, né? Então, assim, por que os 3 meses? Por conta dessas vacinas. Então, assim, se a gente vai pegar um carro, vai para uma casa de campo, né? Uma casa da avó, um lugar aberto, não tá expondo a criança a aglomerações, né? Que é o caso de um avião. Não tem data. Tempo mínimo, né? Não tem tempo mínimo. Tem um cuidado, eu acho que no trajeto, no ir. Então, se, por exemplo, se for um sítio, uma fazenda, uma casa da avó em outra cidade, uma coisa importante que a gente tem que deixar aqui, se for muito longo, as paradas ao longo desse percurso precisam existir. Porque às vezes a gente acha que o bebê lá tá quietinho, dormindo, e fica lá horas e horas e horas. Ele fica com várias tensões. Eu lembro que a minha primeira viagem com o Lucas, ele tinha 4 meses, se não me engano. A gente foi pra Diamantina, e aí a gente saiu à noite, falou assim, vamos aproveitar que o Lucas vai estar dormindo, a gente sai à noite, vamos direto, tá sem parar. E olha que Diamantina não é longe, assim, mas foi mais de 2, 3 horas ali, com ele na mesma posição. E foi ida, volta, aí eu lembro que foi um final de semana, de sexta a domingo, mas na segunda eu tinha consultando Renatinha, osteopata. Gente, o menino tava torto, travado. Aí ela falou, Bárbara, o que aconteceu? Que ele tava todo, semana passada deixei ele ótimo e tal. E aí foi a viagem. Então assim, foi até uma orientação que ela me deu na época, né? Falar assim, não deixe, faça paradas a cada 2 horas no máximo, para poder tirar a criança dali daquela posição, ele fica aquele tempo aumentar, todo, trocar assim, a fralda, né? Claro que assim, isso é um excesso de zelo, né, gente? Não precisa ser cronometrado, mas é só pra gente ter essa noção de que viagem de carro, ela demora mais tempo quando você tá com uma criança. Um percurso que antes, às vezes, você fazia em 5 horas, você vai fazer em 7, 8, talvez, porque você vai parar, alimentar, não tem que ter pressa nesse percurso, né? E eu acho que a viagem também, gente, muitas vezes é importante pra mãe. Então, a mãe, ela quer ir pro sítio, quer ir pra um lugar que nem é tão longe.
E ela sair de casa, né, para a cabeça Ou da ir pra um mãe. lugar que ela vai ter mais rede de apoio, né? Pra casa da mãe, pra casa da avó. É importante né, em assim. muitos casos, a gente sabe que é. Então, nós não somos contra. Ai, meu Deus, viagem Não, com bebê. de aliás, jeito eu nenhum. sou super a favor. Eu sou tipo assim, bota a Aventureira. rodinha nos pés dos meus filhos. Eu viajei várias vezes e assim, acho que tem aquela história, né? Ah, não vai lembrar. A criança só lembra depois de 4 anos. Gente, não é sobre a memória concreta. É sobre aquele repertório emocional que entrou na veia ali da sua criança, sabe? E o tanto de coisa que eu acho que assim, a criança desenvolve, abre a Literalmente cabeça pro o olhar, mundo, assim, né? abre o olhar, vive, assim, eu percebi nitidamente um grande desenvolvimento dos meninos, todas as vezes que a gente viajou. Eu sempre falo muito assim, nós não somos formados por aquilo que a gente lembra só, né? Mas pelo que a gente vive, né? Então, tá dentro de cada um de nós, assim, muito da nossa vivência, da vida inteira, coisa que a gente nem lembra, mas tá enraizado na gente. Então, a nossa forma de ser, de se comportar. E com a Isabela, a primeira vez que eu viajei, ela tava com 5 meses, de 5 para 6. E aí vem uma outra coisa, né? Porque com 6 meses ela ia começar a comer. Então, eu acho que viagem nesse período de 5, 6 meses, eu gostei de fazer, sabia? Nossa, Eu acho que é de 4 a 6 meses é o período ideal de viagem. Porque até 3 meses a gente está adaptando a rotina da criança. E o bebê tá adaptando a rotina da família, né? Conhecendo a criança, pegando os horários, etc. De 4 a 6 meses, você já tem a facilidade que é só leite. Então, assim, se for fórmula, você vai levar só latinha de fórmula, mamadeira, etc. Se for seio, então, aí é que tá livre mesmo, né? A criança, ela tem mais as regrinhas de soneca e etc, mas... Você já conhece o seu filho, ela né? dorme mais fácil, né? Num carrinho, em qualquer lugar, Depende, etc. gente. Alto lá. Eu São todos, né? Conta, vai, conta. Gente, o Lucas, né? Eu viajei bastante com ele, que foi meu primeiro filho, e ele sempre teve muita facilidade de dormir, de fazer soneca no carrinho. E isso, gente, eu não fiz diferente com um e com o outro, não. Os mesmos... Cuidado. Nasceu o mesmo pai, mesma mãe, mesma Eu prometo rotina. que eu não mudei. Não mudei, não mexi no time que tava ganhando, não mexi no time que tava ganhando. E ela não dorme no carrinho fácil. Tipo assim, eu já viajei também, já fui pra Araxá com ela, depois a gente foi pra praia, pra Búzios, foi agora pra Europa recentemente, e a parte da soneca foi um parto, mas mesmo assim valeu a pena. Mas enquanto eu tava ali vivendo aquela situação, eu falava assim, eu só viajo de novo quando a Olivia não fizer mais soneca, gente. Então assim, do ponto de vista alimentar, eu acho muito conveniente essa faixa etária, mas eu acho que depende muito de cada bebê também, né? Nossa, assim, sabe essa que adaptação da rotina pode ser bem desafiadora para uns e pode ser bem tranquila para outros. Eu só acho que assim, mesmo que você tenha uma rotina perfeita em casa, sair dela é importante. Ensinar a criança essa flexibilidade é importante. Por mais que minha filha tenha, assim, virou no girar ali, mas eu acho que é importante. Né? Outra dica que eu gosto de dar é assim, de trajeto ainda, né, voltando aqui nesse assunto, gente, a segurança é imprescindível. Então, assim, a criança, ela vai chorar na cadeirinha, ela vai ter uma hora que ela vai se irritar, dependendo da distância que a gente está seguindo. Não existe de você pegar o bebê e carro em movimento existe e tirar da cadeirinha. As crianças são lançadas do carro em acidentes automobilísticos e acidentes super graves por causa de um desfecho, de um desleixo que a gente dá nessa pausa, né? De Faça tirar da cadeirinha. mais paradas mesmo, acalma o bebê se necessário for, mas parando, pegando no colo, atendendo a necessidade, né? Dá uma voltinha, deixa ficar com sono de novo, para continuar a viagem. Se ele chorar, para. Se é hora de amamentar, para. Se é hora de trocar a fralda, para. E faz uma parada de no mínimo uns 30 minutos, né? Pra criança esticar. Tem que ter um adulto ali atrás, né? Com o bebê, pra poder ajudar. Eu já vi muito. Aí eu vou falar da minha experiência com a Sara, né? Por que, Jesus? A Amanda me ligou e falou, nossa, tô indo com a Sara, só eu e ela. Eu, nossa, amiga, parabéns! Tá quentinha! Vai lá! Tá quentinha! Porque, tipo assim, né, gente? Por mais que eu seja pediatra, eu sou mãe de primeira viagem, então eu tô errando, elas deviam me ajudar, né? Não, isso vai ser ótimo! Foi! 3 horas. Faltando meia hora pra eu chegar. Era 3 horas e meia a distância da viagem. Essas meia hora viraram quase que 1h30. Porque a Sara só chorava.
Só eu dentro do carro. Não, gente, meia hora ouvindo choro. Nossa, é muito tempo. Não é meia hora. Dirigindo, Não tinha né? como. Não tinha como. Eu não Tinha aguentava pra onde 5 fugir, né? minutos ela chorando, entendeu? Então eu tinha que parar. De 5 a 10 minutos em lugares seguros. Ainda bem que era uma cidadezinha pertinho da outra. Então eu parava na entrada da cidade, na pracinha da cidade. Foi assim. Virou 1h30. Na hora que eu colocava ela de novo na cadeirinha, parecia que tinha espinho na cadeira. Ela não queria Ela não sentar de aguentava jeito mais, nenhum. era essa Até verdade. a hora que eu falei assim, minha filha, a gente precisa sair desse lugar. Desse trajeto. Deixei ela chorando, literalmente. Ela dormiu de exaustão, né? Cheguei lá no meu final de semana, que é outro depois a gente vai falar de tempo de viagem também, que é uma coisa que eu acho que é importante. Falei, eu só vou embora daqui se alguém for comigo. Eu não entro no carro sozinha com ela nunca mais. Enquanto ela não estiver falando, mamãe, eu quero que para o carro. Eu não viajo com ela sozinha mais. Não viajo. Eu acho assim, é muito desafiador. Então, assim, se caso alguém precisar dessa situação e etc., que seja viagem curta, tá, gente? Eu acho que vai ser porque, horas. assim, o horário de começar a viagem, ser um horário de soneca, é maravilhoso. Mas quanto tempo dura a soneca? Dura 3 horas e meia? Não, né? Então, acho que para uma viagem curta, acho que dá super certo. É porque você tem experiência de ir pra Divinópolis, né? Se fosse até Divinópolis, eu tava rindo daqui até aqui, eu ia toda semana. Que são 2 horas no máximo, né? É 1h40, 2 horas. Eu acho esse tempo ótimo, porque é o tempo que dura uma soneca, às vezes um pouquinho mais esticando ali no carro. Agora, mais de 2 horas, só você e um bebê atrás, amiga, parabéns. A volta, titia veio junto. Agora, eu acho que o que ajuda um pouco nessa aceitação do percurso longo, porque a criança não tem noção de tempo, né, gente? Pra eles aquilo ali é uma eternidade. Se pra gente às vezes é difícil. E outra coisa, eu sempre penso, muito mais. será que eles estão com dor de cabeça, sabe? Assim, de cansaço mesmo, sabe? Será que esse choro é de... Eu sempre penso isso, porque a gente acha que só a gente que pode ter uma viagem de carro e ficar com dor de cabeça, né? Não, o bebê às vezes pode ter, né? Então ele pode estar chamando de dor mesmo, porque tá cansado. Então a duração da viagem nessa fase inicial de carro, porque o carro deixa a criança estática. De avião, né? Pode pegar, levantar, ir pro lado, pro outro. A gente consegue dar atenção, né? No carro, não. Agora, eu acho que ter novidades pro bebezinho. Um brinquedinho novo, aí de repente você para, peraí, olha isso aqui. Você vai ter carta da manga, entendeu? Isso aqui lá em casa sempre funcionou muito bem. Então, assim, coisa simples, né, gente? Você não precisa ir numa loja de brinquedo, comprar mas assim, uma cartela pro Lucas, no caso, uma cartela de adesivo, uma massinha diferente, aí depois vem pra cada idade de arroz, tem que ter sabe? Assim, pra cada idade tem uma coisa. E a Olivia também, ela já gosta de umas distrações assim, um brinquedo diferente, então tudo é novidade, que seja um chocalho novo, um chaveiro, uma garrafinha de água velha com feijão dentro, com sementinha. Você vai criando essas novidades ali para ajudar o tempo a passar. Música, isso ajuda, né? E ter o adulto atrás, eu acho que ajuda demais. Porque demais. Eles olham pra gente, tem aquela segurança da gente estar ali perto, e outra, né? Fica acessível para qualquer tipo de intervenção que a gente precisa. Viagem longa de avião, vocês já fizeram? Não, a Sara nem conhece avião. Quando a gente foi pra França. E aí, você é a favor de viagem longa de avião de dia, não é? Sou. Eu adoro de noite. Nossa, de noite eu acho que assim, porque os meninos não dormem, não acho que eles não dormem bem, assim. Então, aí à noite fica um caos. Então eu prefiro de dia, sabe? Pelo menos você tá acordada e ativa, né? Acordada, ativa ali e não prejudica. Você chega lá e descansa. Cada família de um jeito, assim. Eu preferi, quando eu viajei com a Laura, viagem longa de avião, eu preferi à noite, porque aí ela distraiu ali e dormiu. E assim, por mais que vem entregar alguma coisa, desperte um pouquinho, de dia me cansa, assim, sabe? Isso, aquilo, a criança não poder correr de dia, eu acho isso mais complicado. Vocês usaram aquele bercinho? Você usou, não usou? Eu usei, eu mas ele foi a conta pra Olivia, porque a Olivia é um bebê grande, né? Assim, então ela não conseguiu. À noite ela ficou pouco, não porque, assim, toda hora que acende a luzinha do Ataro Cintos, você tem que tirar o bebê dali. Então eu ficava interrompendo o sono dela noturno. Eu acho péssimo também esse bercinho. Aí, durante o dia, ela só ficava... Eu achei bom ter aquele suporte, porque, assim, quando eu ia comer, tipo, só nas minhas refeições, eu botava ela ali
E aí ela ficava sentadinha, brincando Pra e tal, brincar até, pra eu não. conseguir comer. Mas o resto do tempo ela foi no meu colo. Mas é útil, né, pegar esse assento. É útil, mas não é todo voo que tem disponível. E o tamanho é um limitador mesmo, assim, não é todo bebê que cabe ali, não. Sabe? Falando de berço, eu lembrei, sabe o quê? Sono no bebê na viagem. Vamos falar de sono na viagem? Hotel, ou então lugar que você vai ficar. As minhas filhas nunca gostaram de dormir dentro de bercinho, sabe? Então o hotel às vezes fala assim, quer que coloque um berço no quarto? Eu falo, não, eu quero uma cama extra, um colchão no chão. Eu prefiro, assim, um colchão no chão do que bercinho. Porque o bercinho, acho que quando elas despertam ou então vão dormir, elas veem, acho que o ambiente ali muito diferente, sabe? Não sei, assim. Elas não gostam de ficar presas. Isso. Elas gostam de liberdade, entendeu? Na cama, assim. Nossa, elas nunca dormiram em bercinho em hotel. Eu prefiro que nem coloque, nem deixe no quarto. Sono em viagem é uma coisa que talvez desanima até as mães de viajarem, né, gente? Porque existe realmente um risco muito grande do sono desandar. A rotina inteira, A né, rotina. gente? Isso aconteceu na minha casa e não, assim, com todas, 100% das viagens que eu fiz com os meninos, eu já viajei bastante. Com o Lucas eu já fui 2 vezes pra fora, já fui pra Disney e pra Europa com ele, só com ele pra Portugal. E agora com o Olivia a gente foi pra Portugal e Alemanha e já fomos 2 vezes pra praia e outras cidades do interior, assim. 100% das viagens, o sono piorou. O sono não foi igual. Mas isso me faria não viajar de novo. Nem no final da sua viagem da Europa o sono tava bom? Não, porque, tipo assim, estou acostumada com esse lugar. O dia, não, mas aí não era mais o acostumar com o lugar, com o berço, era a dinâmica do dia. Era a dinâmica do dia, porque não tem rotina. O dia, ela chegava no final do dia exausta, com excesso de cortisol e pronto, entendeu? Porque ela não conseguia fazer soneca no agito que a gente estava. As minhas experiências foram boas. A única questão de sono, assim, que eu acho que pegou tendo o segundo filho, é porque a Isabela, né, por exemplo, essa última viagem que a gente fez com as duas, a Laura 5 anos, a Isabela estava com 6 meses. E aí, o que eu achei mais desafiador foi a Isabela acordar mais cedo do que a Laura, que já está acostumada a acordar mais tarde. E aí, se eu tivesse uma filha só, eu ia deixar ela na cama, brincando ali com ela mesma, com a mãozinha, aquela coisa de enrolar um pouquinho mais, ia deixar. Mas com medo da Isabela acordar a Laura, aí eu tinha que levantar cedo, tirá-la do quarto, a Isabela, pra Laura poder dormir mais. Então, eu e meu marido, a gente ia revezando nisso. Porque com a Laura, quando eu tinha uma filha só, se ela acordasse mais cedo, eu deixava ela lá. Eu fingia que estava dormindo e deixava ela lá, acordadinha, sabe? Pra ver se ela dormia um pouquinho mais. Com 2 filhas, isso foi uma coisa que pegou. Eu tinha que levantar mais cedo, meu marido, e tirar. Agora, eu acho importante uma dica do Soneca, é que assim, uma vez que você vai viajar, se você quiser manter exatamente como é feito em casa, não tem como. Nem a rotina do dia, nem a rotina. Então, tipo assim, não tem como, entendeu? É melhor você, igual essa questão de dormir no carrinho. A Isabela começou a dormir no carrinho a partir de uma viagem. Por quê? A gente viajou. E aí a Laura ficava de dia brincando e tudo mais. E a Isabela não queria ficar dormindo no quarto. Parecia que ela, tipo assim, não quero perder, entendeu? A viagem. Então, eu ia pro quarto com ela pra fazer soneca, ela não queria tanto mais. Então eu comecei a colocá-la no carrinho. E ela começou a dormir no carrinho. Engraçado, olha só como são os detalhes. Eu lembrei disso. No hotel tinha um lugar onde o chão é aquele cheio de pedrinha, né? Tipo assim, não é vai trepidando no carrinho. E aí, chegava naquele lugar, pronto, ela acalmava e dormia, porque o chão fazia um ninar no carrinho, sabe? Então, uma vez que a gente descobriu isso, todas, assim, à tarde, na soneca da tarde, eu e o Rafael tava lá na ruazinha com o carrinho, que ela pegava no sono. Uma vez que pega no sono, entrou no sono profundo, a gente levava ela pro lugar onde a Laura tava, a gente tava e tudo mais. Mas eu acho que você tá atenta ao que o seu filho quer, para poder descansar, relaxar, faz diferença, assim, sabe? Então, não adiantava você ficar brigando com ela dentro do quarto. Eu ia perder a tarde, ela não ia dormir. E se fosse dormir, ia ficar meia hora ali. Então, assim, eu falei, quer saber? Flexibilidade, eu acho que isso, é uma palavra, a palavra importante, né? E responsividade, né? Ou seja, você ficar olhar seu filho e entender o que ele tá querendo. Mas é isso, assim, a gente não cria expectativas. Escuro na soneca. Falando em sonecas. Porque uma coisa que faz diferença, gente, é na viagem. O ambiente tá
escuro, porque a criança, ela geralmente ela desacorda mais cedo, muitas vezes, em viagem. Então, ambiente escuro ajuda, né, a não acordar tão cedo. A não acordar e falar, gente, onde que eu tô, que luz é essa, que é isso, né? Item indispensável de viagem, né? Blackout. Só que assim, blackout, às vezes você compra aqueles de velcro e tal, ele não vai ocupar, você não sabe o tamanho da janela do hotel ou da casa que você vai ficar. Não vai ocupar tudo, né? Então, o papel alumínio salvou a minha viagem agora, a última. Porque eu colava o papel alumínio. Eu fiz uma e não levei e destruiu a minha viagem. Foi um bate-volta que eu fiz para um casamento em Tiradentes e o hotel lá não tinha blackout. Então, cedo as meninas já tinham acordado pra vida. E eu fiquei indignada, gente. Ó, quem é dono de hotel, e pelo amor de Deus, coloca blackout, tá? Porque... Não, e aquele tanto de luz, né? De ar-condicionado, de televisão, de não sei o quê. Então, assim, eu não viajo sem fita isolante preta. Pra poder tampar as luzinhas. A Sara não tem esse problema com luzinha, graças a Deus. É diferente, e viu? Eu gosto de levar uma toalhinha tecnológica, essas que vendem na Decathlon, preta. Porque pro Lucas, que dorme fácil no carrinho, me ajudou demais. Por exemplo, eu lembro na Disney, batendo aquele solão e tal, meio para que eu fechava o carrinho dele, botava a toalhinha em cima. Ali. Gente, resolvi. Às vezes você pega a toalhinha, bota na fresta da porta, bota numa fresta de janela. Achei essa toalhinha muito coringa. Então, assim, esses 3 itens não pode faltar. Vamos falar de outros itens que não podem faltar? Rapidinho. O papel alumínio, como tem que pregar na janela? Com água. Então, isso é importante falar. Tem que ter água, né? E prega. Porque tem mãe que não sabe. Né? Isso. Então, eu não sabia, tá? Ficou o recado aí, ó, viu? Eu vi esse negócio no Instagram. Aí eu falei, gente, isso aqui é verdade? E até fiz uma enquete no Instagram. Um tanto de mãe. Melhor coisa, salva viagens. Não, igual a dica da maisena pra tirar areia do pé do menino, eu vi no Instagram também. Eu também sei dessa. Maisena, você tipo, leva maisena na bolsa de praia e na hora de sair da praia, assim, às vezes você não tem uma água limpa, um negócio assim, você vai e passa maisena no pé do menino, a areia sai. Essas dicas salvam, né? Maravilhosa, sei lá, então maisena, gente. Pra que vou viajar pra praia, leva maisena. E o que não pode deixar, então, de levar? Bolsinha de remédio. Sempre. Olha, e é diferente. Eu faço um SOS para os meus pacientes. Essa durante as consultas, né, o pediatra que vai indicar. Porque vai depender pra onde você vai, né? Tem a duração da viagem, pra onde você vai. Então, bolsinha de medicamento, entre em contato com o pediatra. Porque às vezes você vai pra um lugar que tem a estrutura, você vai levar a receita médica. E você vai conseguir ir lá e comprar a medicação. Se precisar de tem lugar que não, que você vai levar o antibiótico, que você vai levar, né? No caso de criança alérgica, você tem que levar a adrenalina. Você vai ficar muito tempo, então, assim, não tem isso acesso. Tudo tem que ser muito bem preparado, porque é a saúde do filho, né? Itens de higiene que a criança já está acostumada a usar. Eu acho que não é... Viagem não é hora de testar nada diferente. Eu vou testar, não sei. Não, leva tudo que ela está acostumada, né? Acho que é importante. Você comentou uma vez do lenço umedecido. Lenço umedecido. Limpa a alma. Tudo, na verdade. Assim, eu tava no avião, viagem, aí o menino derrama um negócio, baba ali, regurgita e tal. Você tem um lenço umedecido à mão, compra aquele baratinho, acho, assim, que nem sempre você vai passar na criança, né? Vai só limpar o ambiente mesmo. Pra limpar o ambiente, limpar a mochila. Às vezes é isso, derrama coisa, derrama no carrinho e tal. Você tem um lenço umedecido pra limpar. Nossa, assim, eu acho um item indispensável. Saquinho plástico na mochila. Plástico. Entendeu? Nossa, porque às vezes você molha a roupa da criança. Pra colocar fralda, pra poder colocar saquinho depois plástico. da introdução alimentar, o cocô já tem um cheiro insuportável. Você não vai contaminar o ambiente. O ambiente, todo, né? Você vai colocar o saquinho e joga lá, descarta. E também, eu tava lembrando, a Laura tinha uma época que eu levava, sabe o quê? Uma banheirinha de plástico, parecia uma piscininha assim, pequenininha pra tomar banho, porque ela nem... ótimo isso Porque também. você não precisa usar a banheira do lugar, né, do hotel, ou então pra onde você vai. E nem sempre tem banheira. E nem sempre tem. E a criança, às vezes, ela gosta de ficar sentada mesmo, ela não tá querendo ficar em pé ainda, e dependendo pra beber também. Então, tem umas banheiras que você compra na internet, é baratinha, piscininha, que depois dá pra usar como piscininha mesmo, né, em casa, assim. Dobrável, então, acho que é legal às vezes. pro banho. Você amassa e fica... A minha banheira, quando eu comprei a minha banheira, eu comprei pensando em viagem, né? Porque eu achava que eu ia viajar horrores. Quando que viajou uma vez, traumatizou, nunca mais viajou. Calma, daqui a pouco vai. Aí a minha banheira dobra e coloca na mala. Que mais? É uma coisa boa isso. Eu acho que é isso. Tempo de viagem, só pra gente encerrar aqui nosso papo. Pois é, a minha opinião é que o tempo de viagem, o final de semana que eu passei, quando eu fui com a Sara, né, o traumatizante, que foi maravilhoso, tá, gente? Foi ótimo. Eu achei pouco. Porque eu achei que na hora que ela começou a entender o lugar que ela tava, começou a entender aquela rotina diferente, eu já tinha que ir embora. Eu fui sexta e voltei segunda, entendeu? Então eu já falei que a próxima viagem, no mínimo 5 dias. Nós vamos pra praia agora no início do ano. Comprei lá são 6 dias de viagem, vai ser uma viagem totalmente diferente. Eu fiquei 15 dias na Europa, eu achei muito, gente, assim, 10 dias.
O Lucas já tava pedindo pra ir embora pra casa, eu já tava desesperada pra ir embora pra casa, eu achei 15 Não, dias acho que pra muito, adulto, gente. eu não gosto. Pra mim, ó, o meu tempo pessoal são 7 dias. O meu é 10 no máximo. Nossa, não, no máximo 10. Então, pra criança... Eu sempre amei me aventurar, então as minhas viagens Aventureira. antes de filho eram assim 20 dias. Nossa, 30 arrepia. dias para lugares Ficar 20 exóticos, dias fora de casa. assim, era Nova Zelândia, era a Escócia inteira e Grã-Bretanha Nova Zelândia inteira. nunca vai ver meu corpinho. Gente, eu nunca vou lá naquela longura. Eu não tenho essas ambições de... Eu amava não, eu ainda amo, mas assim, eu sei que agora não é a minha realidade atual. E aí a gente tentou fazer uma, né, longa, eu acho, de 15 dias e eu achei muito. Eu acho que para criança, 7 dias, 10 no máximo. Eu acho que é importante assim, pensar pra família. Por que pra que família tá... toda, né? Por que vai viajar? Uma viagem importante? Ok, é válido. E o tempo também pra família. Depende do perfil de cada família, né? Eu, por exemplo, final de semana eu vou pro sítio, eu acho ótimo. Vocês voltam domingo. Pra mim tá ótimo também. Pois é. Eu acho que a sua ida Eu não traumatizou, consegui amiga. descansar. É isso, né? Acho que tem que saber mais ou menos o que... O que encaixa pra cada um, não tem regra, O né, gente? objetivo, gente, da sua conversa foi mostrar a nossa realidade, né? Colocar algumas ideias aí na cabeça de vocês. E a Eu mensagem acho que, final... assim, é viagem, se quiserem, se fizer sentido para vocês. Eu sempre apoio os meus pacientes a se aventurarem, eu sempre uma acho delícia super também. válido. É uma viagem que é menos solta, menos sem lenço, sem documento do que uma viagem só de adulto. Então você tem que pensar no e se. A gente tem que pensar nisso. E querendo ou não, tem que pensar nas necessidades, sono e fome. Tá? E sono e fome. Respeita isso da criança. Planeje refeições, né? Planeje ou ficar em lugar que tenha cozinha, que tenha essa estrutura, porque a gente precisa, né? A gente quer comer bem e os nossos filhos merecem porque também. é até um luxo pra gente, né? A gente poder oferecer isso pra eles de estrutura. Igual você vai ficar sempre em Airbnb, que aí tem sua cozinha, você consegue cozinhar pros meninos que já estão na idade diferente. A Bárbara já prefere ir pra ficar em hotel. Então, assim, cada um também tem o seu perfil que encaixa, né? Gente, roupa confortável, né? Isso, roupa leve, confortável. Fácil de você lavar lá na pia, se você look do dia, precisar. Nem sapato em viagem, gente. Nem roteiro do dia. Não, Dia nem tal, nada. vamos fazer tal coisa. Eu não. Chego no dia e penso, ó. Hoje Acordou, vamos ver. A gente tem o que desapegar dessa coisa da programação certinho, porque as coisas mudam. A gente precisa de muita flexibilidade para viajar com criança. E eu acho que dias de descanso, no caso eu que fiz viagens longas para destinos, né, longe e que tinham muita programação. Então lá na Disney eu sempre fazia assim, um dia de parque, um dia de pausa em casa, um dia que o Lucas descansa, que ele fica, né, tranquilo. Aí outro dia mais agitado, depois outro dia mais calmo. Eu tentava fazer isso para... A gente tem que pensar na criança, sim. Não adianta falar que a criança vai... Porque a criança tá bem, a gente fica bem também. Entendeu? Porque se a criança estiver mal, a gente vai ficar mal. Isso. Então vai atrapalhar a viagem de todo mundo. É isso mesmo. Esse negócio de falar assim, não, a criança que vai encaixar na nossa rotina, não é bem assim. Não tem que ir iludido. Então é isso. Foi gostoso, não foi? Vamos falar agora de viagem sem filho no próximo? Então tá. Para o próximo episódio. Até o próximo. Vou pegar as dicas no próximo episódio, então.